Olha aí, um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nessa última terça-feira, para você que está ao vivo conosco, é no dia de hoje, para você que está nos assistindo na TV, saiu ontem, então é fresquíssima, né? Indica que a deputada federal Rosana Vale, do PL, lidera a disputa para a Prefeitura de Santos nas eleições municipais de 2024, com 31,3% dos votos. Ela é seguida pelo atual prefeito da cidade, Rogério Santos, do PSDB, que tem 21,3% das intenções de voto. A pesquisa entrevistou 719 pessoas de 16 anos ou mais no município de Santos, de 6 a 9 de julho de 2023. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. Lembrando que o levantamento não está registrado no TRE. Bom, vamos ao cenário completo. Rosana Vale hoje seria eleita com 31,3% dos votos. Rogério Santos, PSDB, 21,3%. Aí, no caso, daria um segundo turno, né? Thelma de Souza, 15,7% em terceiro. Audrey Clays, atual Secretaria do Desenvolvimento Social, a secretária, né? Ela, se viesse para o pleito de prefeito, ela estaria em quarto lugar hoje, com 9,6%. Ivan Sartori aparece com 4,5%. E Débora Camilo, do PSOL, com 3,5%. Não sabe, não respondeu, 4,6%. Nenhum, branco ou nulo, 9,6%. Então temos quase 10% em aberto aí de brancos e nulos, e que não sabe ou não respondeu, quase 5%. Bom, tem um outro cenário aqui nessa pesquisa também. Caso o deputado Paulo Alexandre Barbosa seja o candidato do PSDB no lugar de Rogério Santos, os tucanos estariam em vantagem. Nesse caso, o cenário ficaria assim: Paulo Alexandre, com 38,8%, Rosana Vale, 24,8%, Thelma de Souza, 11% em terceiro, Audrey Clays em quarto, 5,8%, Ivan Sartori com 4,3% em quinto e Débora Camilo com 3,3% em sexto lugar. Não soube ou não respondeu, 3,9% e nenhum, branco ou nulo, 8,1%. Marcelo, você que é o rei das pesquisas, como é que você analisa nesses dois cenários aí? A Rosana com o Rogério parece que vai para o segundo turno. Agora o Paulo Alexandre, se entra na parada, aí a história é outra. Muita coisa vai acontecer em Santos, né? Tem outros dados na pesquisa que não estão aqui, mas, por exemplo, né, a avaliação do atual prefeito em ótimo e bom está em 48%. É uma avaliação razoavelmente boa, né? Para quem está aí tentando concorrer, né? De repente ele muda de partido, tal, não sabe como é que fica, né? De repente também ele pode ser um fiel da balança, hein? Vai que vem Rogério, vai que vem Rosana e vai que vem a Paulo, né? Se ele de repente mudar de partido, muita coisa pode acontecer. O que se sabe, o que se espera também, né, é que tenhamos aí uma disputa de gente grande ali, né? O Paulo Alexandre, que já é um político já conhecido lá na cidade, já foi prefeito 2 vezes, né? Já tem a população já conhece o trabalho, já sabe como é que lidou, como ele lida com a gestão pública, né? E tem a Rosana Vale, que está se mostrando aí uma política que está se destacando aí na região, né? Uma política de direita. Ela tem feito um bom trabalho, né? Um trabalho de resultados, né? E isso faz com que ela também se desponte. Numa primeira pesquisa, claro que a tendência, né, é de quem está por baixo começar a se alavancar e quem está por cima ou estabilizar e cair ou aumentar só um pouquinho. Então, assim, para um primeiro cenário, é bem interessante o que a gente está vendo. E temos aí alguns outros, né, personagens que podem atuar aí como fiel da balança, né? Por exemplo, a secretária Audrey Clays, né, a própria Thelma de Souza, né? Então, assim, o que será que vai rolar, né? Como será que ficarão as composições políticas ali, né? Para que os cenários vão, né, indo para um lado, indo para outro, né? Será que o Paulo Alexandre ele vai ter interesse de voltar? Será que o Paulo Alexandre não tem interesses maiores aí, de repente, né? O governo do estado, tal, com o braço do vice-governador, tal, né? Do vice-presidente, né?
muita coisa pode acontecer, né, minha gente? Muita coisa pode acontecer. Mas essa primeira pesquisa já foi bem legal, já traz um cenário interessante, que é o que a gente espera também, né? É o que a gente espera. Vamos ver só se a Rosana e o Paulo realmente vão descer para concorrer. Um outro contexto também, né, Marcelo, que é importante a gente falar, é que se, por exemplo, nessa avaliação, nós temos aqui candidatos, por exemplo, a própria Audrey, né? Temos aqui também o próprio Ivan Sartori, que podem ser, de algum modo, o fiel da balança, dependendo do lado que ele vá. Agora, eu acho que dessa força toda, se o Rogério vir para a reeleição, vai ser o Paulo Alexandre, que se ele abraça o Rogério, aí eu acho que essa avaliação toda passaria para o Rogério também, né? Ô, Flávio, a gente está fazendo aqueles cálculos muito loucos aqui, né? Porque a gente vê que, por exemplo, hoje o Paulo Alexandre e o Rogério, até pelo Paulo Alexandre ter sido prefeito e reeleito, até com uma votação até maior do que na primeira eleição, quer dizer, o pessoal gostou realmente do governo dele, mas por outro lado a gente vê uma Rosana Vale, que está vindo, está querendo despontar. O que marcou na Rosana foi a questão da ponte, lá na Ponte dos Barreiros, né? Mas você vê a Rosana como uma pessoa boa para ser prefeita hoje, preparada para isso ou não? Então, eu gosto muito da Rosana. Eu apoiei ela no primeiro mandato. Aquela atitude que ela teve por ocasião da Ponte dos Barreiros, na época também eu aplaudi. Hoje, engraçado, depois que passou um tempo, você faz uma outra análise, faz uma análise diferente. Eu acho que ela podia ter... Ela chamou para si tudo aquilo, entendeu? Eu acho que ela podia ter tido uma atitude como deputada de estar do lado do governador ou de estar do lado do prefeito de São Vicente, entendeu? Mas não, ela chamou para ela ganhou muitos pontos ali. E eu reconheço que ao mudar de partido para o PL, como na cidade de Santos existe muita gente apoiador, bastante apoiador do PL, né, do partido onde está o ex-presidente Bolsonaro, ela vai ter boas chances, vai ter. Quanto ao Rogério, engraçado, o Rogério, eu ainda não tenho uma posição 100% firmada do Rogério, mas ele me parece um cara bastante executivo, entendeu? Um cara que faz as coisas e que não é aquele cara pavão, não é pavão, entendeu? E então, assim, ele está caminhando para isso. Será que esse contexto, essa postura de não ser pavão e ser um cara executivo, será suficiente para ganhar? Tá. E a Thelma? A Thelma é uma pessoa querida por todo mundo. Se a Thelma não tivesse no PT, tivesse num outro partido, eu tenho certeza que a Thelma ia brigar. A Audrey, gosto muito da Audrey. Aliás, hoje, eu votaria na Audrey em vez de votar na Rosana. Eu gosto da Audrey, entendeu? Eu acho ela séria, honesta. As duas ainda vêm anteriormente, são jornalistas e tal. Então, assim, hoje o meu voto seria para ela. Agora, muita coisa vai acontecer, né? Muita água vai passar debaixo dessa ponte, né? Santiago e meus amigos aí. O Paulo Barbosa pode ser um divisor aí? Pode. Mas eu acho que o Paulo Barbosa, ele só vai para governo, viu, Marcelo? Eu acho que ele não vai para... Ele só iria para governo se realmente ele achar que tem uma chance. Eu acho que com a briga do Tarcísio e ou do Haddad ou do Boulos, ele sabe que ali é briga de cachorro grande, bem grande. Então, acho que ele não vai entrar nessa, não. Até porque o Alckmin também não vai... Você sabe como é que é a postura do Alckmin, low profile. Entendeu? O Alckmin não vai agarrar o Paulo Rogério. O Alckmin vai se situar, ele está no governo do presidente, vice-presidente. Eu não acho que ele vai agarrar o Paulo Barbosa. Então, eu acho que o Paulo Barbosa tem, sim, grande chance de disputar a prefeitura se quiser voltar para cargos executivos. E aí, sim, aí embolaria bastante essa situação entre ele, Rosana e, eventualmente, um terceiro candidato. Essa é a minha opinião hoje. Ô, Filete, faltando você acha que, por exemplo, se o Paulo Barbosa não viesse para esse pleito, próxima eleição, como candidato a prefeito, e o Rogério tentasse
a sua reeleição. Nesse primeiro contexto aqui, nós vimos, né, nessas duas planilhas, uma sem o Paulo Barbosa e outra com o Paulo Barbosa. Com o Paulo Barbosa, ele ganharia da Rosana uma distância boa até. Agora, o Rogério já perderia da Rosana por uma boa distância também. Nesse segundo caso que eu estou falando, quem dos dois ou qual dos dois teria mais apoio para um suposto segundo turno? Porque pelo resultado que está, daria um segundo turno, né, entre a Rosana e o Rogério. Quem que você acha que teria mais apoio para um segundo turno? Eu gostaria de fazer uma avaliação rápida, mas um pouco maior, já que todo mundo foi muito abrangente. Eu acho que a Débora Camilo, da esquerda, tem feito um bom trabalho, mas ainda não tem corpo para ser prefeita. Eu acho que a Thelma, como o próprio Melheiro falou, tem muita gente aqui de centro, direita, tal. Eu acho que a Thelma já passou o tempo dela, vai fazer seu trabalho como vereadora, já está com mais idade, talvez não tenha punch para pegar uma prefeitura como o Santos, com 4,5 bilhões de orçamento. Com todo respeito, a Thelma, minha amiga, demos aula porta a porta, eu acho que ela está fazendo o papel dela de vereadora. Sobre a eleição, eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Paulo Barbosa tem um grupo, onde está Fábio Ferraz, Rogério Santos, e esse grupo que vem com eles há muito tempo. Eles vão analisar, porque não existe projeto de governador que não possa passar por uma prefeitura, não existe, né? Então, ser prefeito de Santos, talvez hoje, seja mais relevante que deputado, né? Cada um na sua função. Uma série que tem 4,5 milhões de orçamento e tal. Então, eu acho que o Rogério Santos tem feito um trabalho razoavelmente bom. Nós vamos ter que lembrar que tem as obras, né? E ele promete entregar as obras do Parque Valongo, né? Para meio do ano. Vão ter a melhoria ali do Zé Menino, muitas obras acontecendo. Sabe que as pessoas não votam por esgoto, as pessoas votam por obra. Isso ainda é culpa de A, B ou C, né? A questão da Alde Cleise, ela não vai sair, porque se ela é vereadora e secretária, ela deve vir com o governo. Então, talvez a Alde seria uma boa vice, né? Então, eu já tiraria a Alde do páreo, certo? E colocaria ela de vice. E eu acho que o grupo do Paulo Alexandre Barbosa, ele vai ver, se tiver empate técnico, eles vão pôr o Paulo Alexandre, que tem mais corpo que o Rogério, embora o Rogério também seja uma pessoa humilde e tenha feito um bom trabalho. Sobre a Rosana, ela está representando bem a direita, está tendo personalidade, é uma candidata forte também. Eu acho que se vier a Rosana, por exemplo, com o Sartori, como o Santiago deu uma hipótese, com o Sartori, eles podem, de uma certa maneira, se avaliar na pesquisa que o Rogério Santos tem chance, mas também assim pode voltar de repente, por exemplo, o Paulo Alexandre, né? E com a Alde Cleise de vista. Então é uma eleição muito difícil, né? Temos que lembrar que o Rogério Santos está bem avaliado, né? Está bem avaliado e tem a caneta na mão e vão ter muitas obras, hein, gente? Vão ter muitas obras. E tem que lembrar também que a Rosana Vale está tendo personalidade, está fazendo um trabalho também duro, um trabalho combativo no governo federal. Então é uma eleição muito difícil. Mas eu acredito que tanto a Rosana como o Rogério tenham chances, mas se tiver empate técnico, desce o Paulo Alexandre Barbosa, que aí a briga fica mais difícil para a Rosana. Não digo que ela não vai ganhar, mas o Paulo Alexandre tem mais tempo de casa, tal, e com a ajuda do Rogério e do grupo, é uma briga difícil para todos eles. Eu acho que é uma briga difícil, mas eu acho que se a Rosana estiver na frente, desce o Paulo Alexandre. É a minha opinião.